Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Evelyn e sejam bem-vindos para mais um devocional do Ministério Hostes. Hoje vamos para mais um devocional do livro de Hebreus. Semana passada falamos sobre os 3 primeiros capítulos e hoje falaremos sobre mais 3, começando pelo capítulo 4. Neste capítulo, vamos dividir o texto em 4 partes. A primeira parte entre os versículos 1 ao 6. No início do capítulo, o Paulo retrata mais uma vez a respeito do nosso descanso em Deus. Ele explica a respeito da promessa de entrarmos no descanso do Pai. E diz ao povo para não pensarem que essa promessa falhou, mas que a promessa não foi consumada na vida do povo na rebeldia, mas sim na desobediência. E nós, os que cremos, entraremos no descanso de Deus, onde usufruiremos juntamente com Ele. A segunda parte do capítulo é dividida entre os versículos 7 ao 11. Nessa parte, ele escreve a respeito do tempo determinado por Deus para que venhamos ouvir a voz dele hoje, explicando que devemos estar buscando a Deus todos os dias, até que chegue o momento em que de fato descansaremos com Deus. E também nos encoraja para que nós esforcemos em entrar nesse descanso, para que não venhamos a cair e nem seguir o exemplo da desobediência tratado na primeira parte do texto. A terceira parte do capítulo está dividida entre os versículos 12 ao 13, onde o autor prossegue em um texto conhecido a respeito da palavra de Deus, descrevendo-a como uma espada afiada que penetra até o mais profundo da divisão entre alma e espírito. Tudo isso na intenção de nos mostrar que nada em toda a criação fica oculto aos olhos de Deus. Tudo é descoberto e exposto diante aos olhos dele, o qual deveremos prestar as contas de todas as nossas práticas e atitudes. A quarta parte é dividida entre os versículos 14 ao 16. Após todas essas advertências que Paulo nos dá, ele nos traz a esperança de que temos que nos apegar com firmeza à nossa fé, porque nós temos Jesus, que como nós passou por todos os tipos de tentação e resistiu a todas elas, sem pecado nenhum. Então, devemos buscar sempre nos aproximar da graça de Deus, com confiança, para que recebamos a misericórdia de Deus e que a graça dele nos ajude nos momentos de dificuldade e necessidade. Agora vamos para o 5º capítulo, onde vamos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao 4. O início do capítulo trata a respeito das funções e obrigações de um sumo sacerdote, trazendo também toda a explicação de onde ele era retirado, que era do meio dos homens do povo, e por quem de fato o sumo sacerdote era ungido, que era pelo próprio Deus, relatando isso no versículo 4, que diz: ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão, usando Arão como exemplo para essa explicação. A segunda parte do texto está entre os versículos 5 ao 10. E a partir do versículo 5, o autor já traz a figura de Jesus como nosso sacerdote, usando de exemplo a consagração de Arão, para explicar que Cristo não tomou para si mesmo a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus que disse a ele, como é retratado no versículo 6, que diz: e diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A terceira e última parte do capítulo 5 está entre os versículos 11 ao 14. Nessa parte final do capítulo, nós vemos o autor repreendendo a todos sobre a demora no aprendizado da palavra, dizendo que a esta altura todos já deviam estar mestres na palavra, mas eles ainda estavam precisando de alguém que ensinasse novamente os primeiros princípios e os princípios elementares da palavra de Deus. Agora, chegando mais para o final do vídeo, nós vamos falar sobre o capítulo 6, onde também vamos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte entre os versículos 1 ao 3. Essa primeira parte do capítulo, o autor continua tratando a respeito da busca dos cristãos hebreus pela maturidade, deixando de repetir sempre os mesmos ensinos básicos sobre Cristo e partindo para a maturidade, os estudos mais profundos da palavra. A segunda parte deste capítulo está entre os versículos 4 ao 8.
Essa parte o autor descreve aqueles que receberam o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, mas caíram novamente. Ele descreve esse ato como se eles estivessem crucificando novamente a Cristo. Ele trata essas pessoas como terra que produz espinhos e ervas daninhas, que não valem de nada e que seu fim é ser queimada. Mas trata aqueles que absorvem a chuva frequentemente e que dão uma boa colheita, como a terra que de fato recebe a bênção de Deus. A terceira e última parte deste capítulo está entre os versículos 9 ao 20. O autor, após todas as palavras e repreensões, no fim do capítulo, ele diz que está convicto a respeito de coisas melhores em relação a eles, momentos melhores que eles ainda viverão, coisas próprias da salvação. Esse foi o devocional de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para não ficarem por fora de nada. Tchau!